Campina Grande, quinta-feira, dia 16 de julho. Hoje comemora-se o Dia do Comerciante e o Dia da Caridade. Você tem praticado a caridade? Hoje é um dia especial em que você pode e deve demonstrar, num gesto generoso, ajudar alguém, estender a mão a alguém que precisa de auxílio e de socorro. Esse é o recado que eu deixo no Dia da Caridade. Logo mais, o pastor Robson, no bloco Curiosidades Bíblicas, estará falando direto de Éfeso. Você não pode perder, portanto, continue conosco. E ouviremos a conclusão, a palavra ministrada por nossa irmã Irama. Eu antes quero fazer uma oração por você que está conosco. Pai, nesse momento, eu te peço uma bênção especial, extensiva a cada internauta, a cada telespectador, para que a tua palavra venha de encontro às necessidades de cada família. Essa é a oração que nós te fazemos. Em nome de Jesus. Amém. Fiquemos com o pastor Robson em Curiosidades Bíblicas. Nós estamos no teatro da cidade de Éfeso. Esse teatro é considerado como o maior do mar Egeu, do mundo antigo, o maior da Ásia Menor. Localizado na cidade de Éfeso. Aqui o auditório tem capacidade para 25 mil pessoas e nesse local o público vinha para assistir peças de teatro, mas ao mesmo tempo também ele era utilizado para alguns espetáculos com gladiadores e leões, onde eles eram mortos, servindo de espetáculo e de show ao público. Me parece que era uma marca constante da cidade de Éfeso, a insensibilidade pelo valor à vida humana, a sua falta de amor, e essa característica parece que foi introduzida na igreja. Me parece que a igreja de Éfeso, ao invés de influenciar a cidade, passou a ser influenciada, apesar de Éfeso ter sido um dos centros intelectuais, além de Jerusalém, que influenciou a igreja cristã. Foi em Éfeso que o apóstolo Paulo criou o primeiro seminário teológico da história, em uma de suas viagens missionárias, quando ele ofereceu aqui, nessa cidade, um curso teológico que durou cerca de 3 anos, treinando líderes e futuros pastores e missionários e a própria igreja, os irmãos que compunham aquela igreja. Então, que isso nos sirva de exemplo para que possamos dedicar a nossa vida ao estudo da Sagrada Escritura, a um cristianismo inteligente, sadio, intelectual, mas que ele não seja desprovido de amor, que ele não seja desprovido de sensibilidade e de cuidado com o próximo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos abençoe com a intelectualidade de Éfeso, mas que também Deus nos livre da falta de amor e de insensibilidade que permeava essa cidade e esse local. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apesar de ser egípcia, Deus a escolheu como parte do seu plano, amém? Porque Deus escolhe quem Ele quiser, né? Como a gente já viu várias passagens. Ele escolhe quem Ele quiser, Ele usa quem Ele quer, o dia que Ele quer, o lugar que Ele quer, né? E foi assim com Moisés. Usou quem Ele quis, o momento era aquele, ela estava ali se banhando, foi tudo preparado, tá? Estava tudo escrito lá na eternidade. A filha de Faraó era a única em todo o império que poderia ir contra a ordem de seu pai, né? Se ela quisesse, ela poderia ir lá negociar com o pai dela. E ela não se enganou não, né? A pegar aquele bebezinho, ela podia muito bem, apesar que eles eram diferentes, na aparência, eu creio, né? Os bebês hebreus dos egípcios, mas ela não se enganou não. Na hora que ela viu, ela já soube que ele era um bebê hebreu, né? E resgatá-lo poderia sim também surgir como um ato de traição, né? Mas o que tomou aquela princesa foi a compaixão. E o que é compaixão? Eu fui pesquisar o que era compaixão. Não, eu tenho compaixão, mas afinal o que é essa compaixão? Compaixão é uma forma de amor que é despertada dentro de nós quando somos confrontados com aqueles que sofrem ou são vulneráveis. Você já sentiu compaixão de alguém? Já sentiu isso?
né? Você nem conhece aquela pessoa, mas ela está sofrendo, ela está vulnerável ali. Você faz, ai, que pena dessa pessoa, né? Nossa, se eu pudesse, eu cuidava, né? Eu levava, né? Fazia alguma coisa por ela. Então, esse é o sentimento de compaixão. E quem tem compaixão, né? Pode parecer que você o quê? Demonstra fraqueza. Né? Não é um sentimento de quem tem fraqueza, pelo contrário. São sentimentos de pessoas fortes. Quem é forte geralmente tem compaixão. É quem sofre, quem se compadece junto do outro. E teve uma pessoa que teve muita compaixão, né? Ela teve muita compaixão. Vocês já sabem quem é, né? Jesus, né? Quando ele olhou para nós, foi igual aquela princesa. Que pena que eu estou deles. Eu vou fazer um sacrifício por eles, né? Eles precisam, se eu não fizer, vão morrer, vão sofrer. E Jesus, ele se tomou de compaixão por nós. Igual aquela princesa teve daquele bebê, e ele teve de nós. Isso é tão lindo, né? Saber que ele olhou para nós e não teve pena, não é pena. É um amor que surge quando você vê aquela pessoa necessitada, precisando do seu cuidado. E foi esse amor, né, que surgiu da princesa por Moisés. E Jesus também, de Jesus para com a gente. Ele olhou para nós, né, viu a nossa dor, a nossa história, né, o que nos esperava. Ele viu o que nos esperava. E ele teve compaixão de nós, né? Então a compaixão é isso, ela é ação. Ela não é só ter a pena, né? Só ter a pena não, só ter aquele sentimento. Ela é agir, foi o que Jesus fez. Ele agiu, né? Ele se entregou, né? E cumpriu o plano rapidamente. E a princesa agiu também, né? Ela disse, ei, só que Deus moveu o coração dela, né? Porque ele move o coração de quem ele quiser, né? E ele moveu da princesa. E nós também devemos nos compadecer umas das outras, sofrermos juntas, agir umas pelas outras, né? Compaixão é uma das qualidades de uma mulher forte. Só que ela teve a compaixão, só que ela ficou, creio que naquela hora, sem ação, a princesa. E ela precisava de uma estratégia. E uma mulher muito estrategista surgiu na vida dela ali de repente. Estamos já chegando ao fim. Uma criança ainda, mas cheia de estratégias, né? Todo mundo já sabe quem é, né? Em Êxodo 2:4, né, diz assim: a irmã do menino ficou de longe para ver o que ia acontecer com ele, ó. Deixa eu ver aqui, o que é que vai... A princesa pegou, podia ter outra pessoa também, né? Pegado o cestinho no meio do caminho. Mas ela viu, eita, a princesa, ó, o plano que eu tô aqui, né, que às vezes até a mãe já deixou orientada, né? Vai dar certo. E ela não se envergonhou não, viu? Ela foi lá e disse, ei, você, se precisar de ajuda, viu? Eu tenho quem cuide dele. Miriam era uma mulher o quê? De estratégias, né? Ela é citada na Bíblia pelo menos 4 vezes, viu? Miriam, não foi só quando ela era criança não. Ela foi aparecendo aí ao longo da história. E ela ainda era uma criança quando Moisés nasceu. No entanto, ela foi capaz de desenvolver uma estratégia brilhante que permitiu Moisés ir de volta para casa. Ela não só conseguiu a princesa para ser a mãe dele adotiva não, né? Ela ainda conseguiu levar ele de volta para casa e ainda receber por isso, né? O plano foi dos céus mesmo. Mas Miriam não teve vergonha não, ela foi lá e fez tudo conforme o combinado, né? E isso possibilitou o quê? A estratégia de Miriam foi capaz de transformar aquilo que seria choro em alegria. Imagina, Miriam disse, mãe, o menino vai voltar para casa e ainda a senhora vai cuidar dele e ainda a gente vai o quê? Receber por isso. Olha que bênção, né? E além de tudo, se não fosse a estratégia dela, Moisés não teria voltado para casa, né? Ela fez com que ele recebesse a educação hebreia, né? Quando ele voltou para casa, ele não só voltou para ser cuidado pela sua mãe, não. Ele voltou para receber uma coisa mais importante, que era ser criado nos primeiros anos como o quê? Com a educação hebreia, conhecendo o Deus verdadeiro, sabendo que ele não pertencia àquele povo, né? Ele sabia que algum momento ele ia ter que voltar, né? Quando ele crescesse mais um pouco, para morar lá com a princesa. Mas ele já foi o quê? Preparado, né? Se aquele menino tivesse logo de pronto morar lá, ele tinha crescido como um egípcio, né? Ele tinha ajudado a matar ainda os hebreus, mas não, né? Deus pensou em
tudo nos mínimos detalhes. E as mulheres que ele foi colocando, uma a uma, passo a passo, na vida de Moisés, foi fazendo com que tudo cooperasse, né? Para que aquele plano desse certo, né? Então a estratégia dela deu certo, né? Para que não crescesse um egípcio crendo e sendo, conseguindo assim executar o plano divino. Da mesma forma que Miriam foi guiada pelo Espírito, né? Usou estratégias, nós, claro, também podemos ser, né? Você pode transformar sua casa em uma bênção, aquilo que está dando errado em certo, e aquilo que é motivo de choro em alegria, né? Por que não? Mas a gente tem que ser o quê? Estrategista, né? Às vezes a gente mete o pé pela mão, né? Fala coisas que não é para falar naquela hora, né? Seja com o nosso marido, com o nosso filho, a gente na hora, né? Naquela hora da agonia, a gente faz coisa que não é para fazer, né? Isso não faz parte da estratégia de Deus, né? Ele deixou tudo bem direitinho para a gente fazer passo a passo, né? Exercitar, né? Os frutos do Espírito, né? Calma, né? Paciência, fala na hora certa, né? Seja longânima, né? Ser paciente. Esse menino aí, se tu falar agora, tu vai botar tudo a perder, né? Espera mais um pouco, eu vou te dar as palavras, né? Eu vou te dizer como fazer, mas a gente não é estrategista não, a gente acha que o nosso plano, o nosso jeito, né? O que eu vim lá da minha casa, da minha infância é que funciona, né? Mas não é assim. Depois que a gente aceita Jesus, depois que Jesus, né, nos encontra, vamos dizer assim, tudo muda. As nossas estratégias, principalmente, elas mudam. Tudo muda. Então, a gente tem que começar a trabalhar de um jeito diferente, do jeito que Ele quer, que é o jeito certo, né? Então, deixa aquela coisa que você tem. Ah, porque na minha casa era assim, porque minha mãe fazia assim, porque meu pai falava assim, porque minha mãe me batia se eu fizesse isso, né? Não funciona mais assim. Você é uma nova criatura. E Deus vai lhe dar estratégias diferentes para você cuidar da sua casa, né? Do seu marido, seus filhos, até dos seus parentes, seus pais, sua mãe, que todos que estão ali ao seu redor. Deus vai lhe dar uma estratégia diferente para cada um, certo? Mas, infelizmente, né? A personagem Miriam também nos mostra, né? O que uma mulher não deve ser. Vamos abrir lá em Êxodo 15. Miriam, quando cresceu, ela ficou um pouco brava, né? Um pouco implicante com seus irmãos, com seu irmão. Êxodo 15, 20. Deixa eu ver se é esse mesmo. Olha só. Miriam, quando ela cresceu, ela ficou uma bênção, viu, gente? Tem até o cântico de Miriam. E na minha Bíblia, na de vocês eu não sei se tem dizendo em cima, mas o meu tem aqui. O cântico de Miriam. Miriam era profetisa, irmã de Arão, tocava tamborim, dançava, né? As mulheres saíam atrás dela lá com as danças, né? Miriam era uma bênção, né? Ela disse até assim: cantem ao Senhor, porque triunfou gloriosamente, né? E aí, isso aqui já tinha passado muitos anos, né? Moisés já tinha, enfim, já tinha cumprido o plano. E eles já estavam, né, lá na sequência lá do Egito, né? E Miriam cresceu e foi essa bênção, né? Mas aqui, em Números 12, estou já terminando, viu? Falta bem pouquinho, falta só uma mulher agora. Número 12. Oh, meu Deus, com a mão só é ruim. É difícil. Números 12, 1 e 2. Vamos ver o que diz lá. Eu acho as páginas tudo apregada aqui. 12, 1 e 2 diz assim: Miriam e Arão falaram contra Moisés por causa da mulher cuxita que este havia tomado, pois ele tinha tomado uma mulher cuxita. E disseram: será que o Senhor falou somente para você, Moisés? Será que não falou também para nós? E o Senhor ouviu o que eles disseram, né? E Moisés, que era um homem muito manso, né, mais do que qualquer outro sobre a terra, imediatamente o Senhor disse a Moisés disse a Arão e a Miriam: vocês três dirijam-se à tenda do encontro, né? E lá eles receberam o quê? Uma doençazinha, né? Para deixar de falar demais, né? Então Miriam, muito competitiva, né? Querendo que Deus falasse com ela e com Arão, do jeito que falava com Moisés, né? Foi lá e arrumou essa confusão com seu próprio irmão, né? Mas Moisés, que era um homem muito manso, né? Foi lá e intercedeu por ela a Deus, né? Pedindo a ele mais uma chance para que ela como Arão, fosse curado, né? Da lepra que eles tinham sofrido, né? Por agirem daquele jeito, né? Impulsivo, né? Miriam até então era uma bênção,
mas, né, quis crescer um pouco em cima do seu irmão. Então a gente precisa vigiar bastante também, né, para que nos melhores momentos de nossas vidas nós não venhamos a cair. Às vezes a gente está numa fase ótima, né? Miriam era um monte de coisa, como a gente viu aqui, né? Profetiza, cantava, dançava, tocava. Mas, num momentozinho de deslize, né? Disse, oxe, só Moisés, só fala com Moisés, né? Então, assim, veio logo sobre ela o quê? Uma doença para ela, né? Vigiar, dar uma vigiada, né? Então, Miriam, nesse momento, infelizmente, ela não usou a estratégia certa. Ela usou uma estratégia muito errada, né? Que prejudicou ela. A sorte é que o irmão dela era um homem muito bom, manso, e intercedeu por ela junto a Deus, e Deus viu que aquilo foi um momento de deslize e curou ela. Amém? E por último, né, não menos importante, Moisés já tinha parteiras, né? Já tinha mãe por ele, né? Já tinha uma princesa que cuidou dele, né? Uma irmã. Mas faltava uma coisa, faltava uma esposa, né? E eu vou falar da Zípora. Zípora, né, é uma mulher que Moisés conheceu junto ao poço em Midian. Ela foi colocada por Deus no caminho dele. Amém? Ao se casar com ela, Moisés, que era fugitivo, sem rumo, né, quando ele teve aquele episódio lá com o egípcio, Moisés simplesmente, ao casar com ela, né, foi muito abençoado. Ele ganhou família, ele ganhou estabilidade, uma ocupação, né, como pastor por 40 anos. E por ela ser filha de Jetro, né, que era sacerdote lá em Midian, Zípora inseriu Moisés em um ambiente de sabedoria. E ela também foi a mãe de seus filhos, né? De seus filhos Gerson e o outro que eu não anotei o nome aqui, me esqueci. Ela foi sua salvadora quando em Êxodo 4, do 4 ao 26, se vocês quiserem abrir, senão vocês só escutam aí. Êxodo 4, 26... Diz assim, 4, peraí, Êxodo, deixa eu me achar, minha gente. Perdi, nós vamos achar, peraí, vamos ler. Achei. Estando Moisés no caminho, 4, 24, viu? 24 a 26. Estando Moisés no caminho, numa estalagem, o Senhor o encontrou e quis matá-lo. Então Zípora pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio de seu filho e com ele tocou os pés de Moisés e lhe disse, sem dúvida, você é para mim um marido de sangue. Assim o Senhor o deixou e ela disse, marido de sangue por causa da circuncisão. Então esse episódio aqui, né, como eu estava falando, Moisés, né, não circuncidou o menino, né, o seu filho. E Deus, né, queria cobrar aquilo dele. E no deserto, Deus procura Moisés para matá-lo, por causa que ele não tinha circuncidado o menino. Zípora, muito esperta, percebe, né, que o motivo é esse. E que Moisés negligenciou a aliança da circuncisão de seu filho. E ela mesma vai lá e realiza o ritual. E salva Moisés de ser fulminado, né? Foi livre da morte por causa da ação de Zípora. Para que Moisés pudesse focar inteiramente no confronto contra Moisés, Zípora, assim. Aí teve a questão do confronto, né, com Moisés. Aí o que aconteceu? Zípora fez um sacrifício, mais um, né? Ela aceitou se afastar de Moisés, voltar lá para onde o pai dela, Jetro, morava. Para quê? Zípora aceitou ser enviada de volta para a casa do seu pai temporariamente. Por quê? Para que Moisés pudesse priorizar o chamado dele, né, acima da convivência familiar. Deixa eu voltar aqui um pouquinho, que eu me perdi em muitas palavras. Moisés estava num momento muito tenso da vida dele, né? Daquele conflito lá, que ele estava com o faraó. Então Zípora disse, fica aí, eu vou voltar lá para o meu pai, e você fica resolvendo essas questões. Não se preocupa comigo, né, que eu vou e você fica à vontade para fazer aí tudo o que for necessário ser feito. Então, o que vocês percebem que Zípora fez? Zípora abriu mão do seu marido, que ela podia dizer, não, eu vou também. Não, vai não, negócio de povo de Deus aqui, te vira. É primeiro lugar que sempre é a gente. Mas nesse momento era diferente dos outros momentos, certo? Porque ele priorizaria sua família. Era um momento que Deus o chamava,
né, para estar à frente de uma situação decisiva, importante. E Zípora disse, pode ir. E ela prioriza o chamado do marido acima da convivência familiar. Ela abre mão do pai dos meninos, né, do seu esposo, para que Moisés ficasse livre para fazer aquilo que tinha que ser feito naquele momento. Então, as palavras e ações dessas corajosas mulheres, né, pouparam a vida do pequeno, insignificante escravo, né, até então, que se tornaria um instrumento de Deus para trazer salvação a Israel. E para finalizar, né, eu queria que as irmãs abrissem lá em Miqueias. Miqueias 6. Miqueias 6, 8. Que diz assim: Miqueias 6, 8. Então, para encerrar, né, relembrando aqui de cada uma dessas mulheres, né, elas não fizeram nada mais do que diz aqui em Miqueias 6, 8. Miqueias 6, 8 diz assim. O títulozinho lá de cima diz assim: o que Deus exige. Aí Miqueias 6, 8 vai dizer: Ele já mostrou a você o que é bom e o que o Senhor pede de você, que pratique a justiça, que ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. Amém? Então, tudo isso que a gente ouviu até aqui se resume, né, nesse versículo. O que é que o Senhor pede de nós? O que é que o Senhor pediu daquelas mulheres? Ele pede de todos nós que a gente pratique a justiça. Não tem erro se a gente praticar a justiça. Que a gente ame a misericórdia. E que a gente simplesmente ande humildemente com Ele. Amém? Então, quando nós estamos, né, cumprindo essa ordem, não é difícil fazer o que elas fizeram, né? Não é difícil proteger como elas protegeram seus filhos, né? Protegeram seu esposo, né? Protegeu o seu filho de adoção, né? A princesa protegeu Moisés, as parteiras protegeram. Então, quando a gente anda humildemente com Deus, não é fácil a gente proteger o nosso bem maior, né? Que é a nossa família, que é as pessoas que estão perto de nós. O que é que o Senhor de Deus requer de nós essa tarde? Que a gente ande humildemente com Ele. Amém? Não tem segredo grande, né? Aliás, nada que Deus nos pede é difícil demais. Basta que nós estejamos com os ouvidos abertos, né, para as suas estratégias, para as suas ideias, e Ele vai fazer. Amém? Eu quero agradecer a você, internauta, que esteve conosco, e também a nossa irmã Irama, que esteve trazendo esta tão abençoada palavra para todas as mulheres. Amanhã você está convidado a continuar conosco para a realização de mais um programa, Opção para a Vida. Deus abençoe a você e toda a sua família. Tenham todos um dia abençoado e até amanhã, se Deus quiser. Ó Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul, nem norte,
existirá. E em meio a lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer. Eu que era cego agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos, e agora sim podemos dar as mãos, pois temos todos somente um só Senhor. E eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto sim naquela cruz, voltará enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor.